Fechou. Sejam todos muito bem-vindos ao Destaque Digital Podcast. Eu sou o Gustavo, realizador do Destaque Digital. Estou aqui hoje com meu amigo Igor Leal, personal trainer. Como é que você está, meu amigo? Seja bem-vindo. Muito bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. Cara, hoje eu gosto muito de receber aqui pessoas ligadas à atividade física e tal, porque mesmo que eu seja muito magrinho assim, eu gosto muito de, acompanho muito. A gente fez, né, aquele dia conversa com Sim, você, foi muito com o bom. Netinho, óbvio, porque ele é atrás das câmeras. Cara, prazer ter você aqui. Prazer é E todo meu. deixa eu te perguntar, cara, assim, só pra gente começar, se apresenta, quem é o Igor? Quanto tempo você está no mercado? Meu nome é Igor Leal. Eu iniciei na carreira de profissional de educação física na Academia Performance, aqui da cidade. Acredito que muitos de vocês já conhecem. Eu comecei lá como instrutor, que é aquele professor geral para todos os alunos do salão. Depois comecei como personal e gostei muito de atuar de forma individualizada, né? E com o tempo fui indo mais para esse lado, tanto que agora eu trabalho somente como personal trainer. Aí eu trabalho de forma presencial, de forma online, produzindo conteúdos também, com avaliações físicas, posturais, enfim, várias formas de ajudar a população e também demonstrar o meu trabalho para cada vez mais pessoas. Cara, eu queria te fazer algumas perguntas aqui que eu penso muito, cara, porque assim, você é personal trainer e existem algumas coisas que eu poderia te perguntar. Assim, qual a diferença do personal para o instrutor e tudo? Só que eu acho que as pessoas já entendem isso. Assim, a diferença básica, né? Que o personal, você está tendo acompanhamento direto com um aluno específico, né? Então você consegue montar um treino específico para aquele aluno, no sentido de observar aquele treino, ver a execução e Sim, tudo, e você consegue, eu acredito assim que a diferença principal, né, de um instrutor apenas é que você consegue acompanhar os resultados. Né? Então, se aconteceu isso aqui, qual o desvio de rota que a gente vai ter que fazer para corrigir isso, certamente. ou se a gente continua no mesmo caminho. Cara, você tem alguma. Se eu falar algum termo errado, você me perdoa, tá? Mas aqui, você tem alguma filosofia de trabalho? Porque eu quero dizer assim, hoje é muito comum a gente ver vários tipos de, seja criadores de conteúdo ligados à academia, musculação, ou próprios personagens mesmo, que têm filosofias de treino diferentes. Um cara gosta de sempre um treino muito intenso, o outro cara ele prefere é, priorizar ali a execução em baixa carga, por exemplo. Tem outros que preferem fazer uma mistura. A gente até estava conversando aqui aquele dia do Netinho e tudo, né? Sobre, vai treinar um grupo muscular por dia, dois grupos musculares por dia. Você tem alguma filosofia que você costuma seguir? Ou não? É realmente de aluno para aluno? Olha, isso é muito interessante você perguntar, que é algo que a gente não costuma ver as pessoas perguntarem aos personagens. E realmente cada pessoa vai ter a sua metodologia. Sempre tem aquele personal que gosta da carga, né? Que, intensidade, intensidade, vamos puxar peso. Tem aquele que já é mais da técnica, talvez não use muita carga, uma carga mediana. E também aquele de altas repetições, né? Que aí já encaixa alguns métodos de treino para aumentar o esforço do aluno em menor custo, em menor tempo também. Porém, eu particularmente, eu avalio o aluno. Então, cada aluno vai ter a sua projeção para um treino de uma forma diferente de outro. Mas, de uma forma geral, eu costumo ir pela técnica antes da carga. Coisa que a gente costuma dizer que a técnica sempre precede a carga, pois você precisa ter aquela aprendizagem motora para que você consiga exercer maiores força durante a execução de determinados exercícios, sejam eles agachamentos, que são mais complexos, levantamentos terras, entre outros que são muito conhecidos nas academias. Porém, eu gosto de ir por esse lado da técnica, e depois que o aluno já está com a técnica mais refinada, aí a gente já começa a focar assim, no aumento de carga progressivo. Aí está uma questão que você comentou sobre o personal e o instrutor, é que o personal vai ter o acompanhamento dessa carga de forma mais otimizada, porque uma semana você fez com determinado peso, ele já tem anotado para a próxima você superar aquele peso,
ou manter. Tem semana que às vezes o aluno não está bem, ele pode vir a manter o peso. Então, com o tempo, ele pode vir a começar a aplicar maiores intensidades e também implementar outras técnicas. Mas, de forma geral, eu vou priorizar sempre a técnica e como eu sou da área da postura, eu trago sempre para a individualidade para poder melhorar a postura junto com a estética geral do aluno. Como assim você é da área da postura? Eu trabalho muito com a correção postural do aluno. Então, às vezes, por mais que as pessoas não sintam incômodos com a própria postura, uma pessoa que tem escoliose, que é desvios laterais da coluna, por exemplo, ela vai ter que ter um treinamento específico também para melhorar a estética dela. O que que acontece? E muitas vezes a pessoa começa a treinar e faz o que ela mais gosta. Então, por exemplo, vou dar uma opção aqui tradicional. Homens gostam muito de treinar peito, Pular perna? pula o treino de perna. Então, claramente, esse aluno vai chegar ali com proporções do corpo diferente de outra pessoa que tem uma avaliação prévia da postura. Então, eu vou ter que esquematizar uma rotina de treinamento que, primeiramente, ele não falte esse treino de pernas, ele vai ter que ter adesão a esse treino. Aí, o que que a gente pode fazer? Colocar o treino de peito junto com o perna, para ele não faltar. E outras opções também. Porém, eu vou trabalhar sempre por essa questão de analisar a postura, corrigir desnivelamento, por exemplo, da pelve desse aluno, se ele tem algum problema nos joelhos, coluna, o próprio mesmo da estética, ele tem desproporção, por exemplo, de braços e peitoral. Tudo isso vai ser incluso ali no meu acompanhamento para que eu possa guiar o treinamento. Porque é muito comum as pessoas pegarem uma rotina, vamos colocar um exemplo, 3 dias na semana, faz ali um treino que o amigo dele faz há muito tempo, ou que ele ouviu falar, e se aplica a todos. E isso é muito errado, porque cada pessoa vai ter um desenvolvimento de um jeito e ela vai ter que ter um objetivo específico para isso. Como eu trabalho com a postura, então, claramente, eu não posso chegar já iniciando os treinamentos sem essa avaliação prévia e já colocando a intensidade muito alta. Cara, isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer, essa questão da gente pegar treino dos outros, e eu acho mais grave ainda quando a gente está tratando de, por exemplo, profissionais que são fisiculturistas, alguma coisa assim. Te dar um exemplo. Eu utilizo o app da Growth para Sei. monitorar a dieta. Ah, muito bom. Eu uso ele só para isso, só para monitorar a dieta. Só que ele tem lá a categoria de treino para você monitorar o treino também. Só que, cara, o treino lá é assim, você pode montar o seu treino, ele tem os treinos da Growth que o pessoal passa, mas eles têm os treinos assim. Me fugiu o nome agora, mas por exemplo, treino do Léo Stronda, Ah, treino do Cariani, isso eu não sabia treino que de. tinha Tá, lá. eu não sei se hoje ainda tem, para falar a verdade, Uhum. mas já teve. E, cara, isso é muito tentador no sentido de quem está começando a academia, está acompanhando esses caras, vê esses caras como uma espécie de meta, por Sim, assim uma dizer, e fala, referência. cara, eu vou querer fazer esse treino dele. Só que assim, o cara é profissional, treina a vida inteira, com certeza o treino é muito mais intenso. Eu tô treinando sério mesmo há uns 6 meses, 7 meses, por aí, em estúdio e tudo mais. E o meu treino de 7 meses é completamente diferente do treino que eu comecei. Então Com imagina assim, a certeza. gente pegar um treino de uma pessoa que já está há anos treinando, né? Eu acho era justamente o que eu ia te fazer essa pergunta, acabou que você já explicou, né? Sobre como que você vê isso. Porque acaba que hoje é muito fácil, Igor, a gente achar que a gente sabe tudo com base em Sim, YouTube, sabe? Achar que a gente sabe com base no YouTube, com base em Reels, no Instagram, exatamente. e, e às vezes a gente comete alguns erros pensando dessa forma, né? No sentido de, ah, não, eu sei fazer esse exercício aqui, eu vou fazer com essa carga, eu vou fazer essa variação aqui hoje porque eu vi fulano fazendo na internet e ele falou que pega muito e às vezes eu posso me machucar, alguma Aham. coisa assim. Você tem qual que é os cuidados que você tem que ter? Ah, cara, pera, antes deixa eu só comentar com você, que você tinha comentado, a gente estava comentando no treino de perna, eu ia te perguntar, os alunos com você, mesmo com o personal,
tem dificuldade no treino de perna? Homens, no caso? Sim. Sim, porque muitos deles não faziam antes. Não, sim, É, eu digo não dificuldade de executar, mas dificuldade assim, de ir treinar, entende? também. Só que a questão do personal chega a ser algo que te deixa preso, porque como você contrata um serviço, Uhum. você acaba indo porque você pensa em duas coisas. Primeiro, financeiro, e segundo, pela promessa que o personal te fez de resultado. Então, a gente sempre deixa claro que ele precisa frequentar essas sessões de treinamento para ele ter esse resultado. Então, tendo esse compromisso, ele tende a ir. Só que ele não vai com o mesmo ânimo de, por exemplo, fazer um treininho ali de costas, de peitoral. Isso é nítido. Cara, você acredita que treino de perna comigo foi um gosto adquirido? Eu comecei a fazer, eu tava vendo ontem com a minha mulher, cara, a gente pegou umas fotos. Você lembra quando tinha Biofit aqui em Arcos? Sim, eu já Nossa, treinei lá. 2017, cara, assim. E eu lembro de lá, eu fazia musculação lá. Inclusive o Netinho fazia minha consultoria, fazia a ficha de treino e tudo. E eu não treinava perna, não. E você pensa assim, cara, eu sou magro hoje. Na época, eu era 10 quilos mais magro. Hoje eu peso 70, na época eu pesava 60. E a pessoa magra, eu acho que fica talvez até mais evidente quando a pessoa não treina. Eu tava vendo umas fotos, ó, mostrando pra minha esposa, falando assim, olha aqui essa foto minha. Como que eu tava definido em cima Hum, e a perna sem panturrilha nenhuma, mano. Sem nada, sabe? E hoje, hoje eu treino perna 2 vezes por semana. Eu não sou grande, mas é o que você falou da parte estética, de você se olhar no sim. espelho e você ter algo proporcional, né? Que eu Aham. acho que faz diferença demais. Às vezes até um pouco mais do que volume, né? Dependendo do que a gente está Sim. falando. Esse caso, a gente tem que deixar uma coisa bem clara, porque a gente tem que entender que a pessoa que treina não precisa necessariamente ser um bodybuilder. É uma pessoa Exatamente. extremamente hipertrofiada, no Sim. caso, ganho de massa muscular expressivo. Ela precisa ter condições de ter uma boa saúde e é claramente fazer as tarefas diárias dela de forma eficiente. Tendo isso, a estética vai vir. É algo Mas que hoje vai acaba que vir. as pessoas te procuram mais pela estética, não é? A estética, podemos dizer que é o principal. Às vezes, chega uma pessoa para mim e fala, ó, tô com uma dor no joelho, eu queria melhorar essa dor no joelho. Eu sempre pergunto a ela, ah tá, mas e a estética? Qual que é seu objetivo? Ela Aham. fala, ah, vamos melhorar o joelho, mas se der também emagrecer é bom. Sim. Então, a estética manda em muita coisa mesmo. Então, por mais que você tenha um objetivo funcional, você sempre terá ali a estética por trás também. E isso é difícil de fazer com que o aluno entenda, porque tudo é algo progressivo. Porque às vezes ele está tratando, por exemplo, uma dor no joelho, a gente está fazendo um treinamento específico para melhorar aquele joelho, só que na visão dele não está sendo intenso e ele não está conseguindo a estética que ele queria. Só que a gente escolheu um objetivo. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? É misturar os dois, né? Para ele conseguir ter um resultado tanto para a melhora da dor, quanto também para melhorar a estética. Como que funciona nesse caso de uma pessoa que tem problema no joelho? Porque eu acredito que a pessoa não possa pegar muita carga, às vezes uma amplitude dependendo, É, por exemplo, no o leg, alguma coisa. principal é a gente fazer testes funcionais. Testes funcionais é mais comum com fisioterapeutas, mas alguns profissionais de educação física também fazem. Para a gente ver aonde que dói. Então, por exemplo, Entendi. vou esticar o joelho em determinada angulação, a pessoa sente dor. Então, a gente já sabe que, por exemplo, na hora de fazer um agachamento, ela vai ter que ser limitada a determinadas amplitudes, assim como fazer uma cadeira extensora, que é aquela de estender o joelho sentado. Então, ao mesmo tempo que a gente elabora um treinamento que vai ser menos intenso em questão de carga, porque, como eu disse, a técnica vai prevalecer, e nesse caso mais ainda, Sim. porque quando a gente fala de lesões, é milímetros. Então, a pessoa pode ter um sentimento de dor enorme, agachando nos últimos graus, lá embaixo, mas um pouquinho acima ela não sente nada. Então aí está a questão da gente errar e acertar. A gente tem que escolher determinando de acordo com os testes
o que que ela consegue fazer e o que que a gente não vai poder fazer. Porque pode ser que a gente esteja melhorando, mas uma coisa que a gente erra já atrapalha tudo. Então, a variação de treino de uma pessoa que tem algum tipo de lesão no joelho, ela acaba sendo diferente de uma pessoa que não tem a lesão, né? Eu digo no Sim, sentido de, o treino às é vezes, a diferente. intensidade que a pessoa vai fazer, o Aham. número de repetições, alguma coisa assim. E em questão de repetições, para ficar mais palpável para o pessoal, talvez de 8 a 12 repetições seja o ideal. Porque se a gente abaixar, por exemplo, para 6 repetições, aí a gente teria que mexer na carga. Sim. Só que se a gente deixar em 15 a 20, por exemplo, ela vai ter que fazer por várias vezes, o que pode vir a perca de técnica e também para ela vir a sentir cansaço e ocasionalmente vir a sentir dor. Então a gente deixa nessa média de 8 a 12 inicialmente, podendo variar. Por exemplo, depois de 3 semanas, ela executou bem 3 séries de 12 e um agachamento. A gente não quer mexer no peso. Aí a gente vai mexer em duas coisas. Ou ela consegue descer mais no agachamento, ou a gente pode aumentar para 13 repetições. Não parece muita coisa. Só que Ah, uma mas é. repetição, se você somar, já foi 3 repetições a mais. Sim. Então, com o tempo, são pequenas doses que vão ajudar a melhorar essa pessoa. Então, o treino é diferente. Só que, por exemplo, se ela não tem nenhuma restrição em superiores, ela pode fazer um treino parecido ou até mesmo igual, como seria para outras pessoas, por exemplo. Cara, e quais casos, Igor, que é não necessário, mas que talvez seja importante, tra- ou não existe esses casos, de trabalhar com mais repetições? Porque eu já vi personagens que passam ali 30 repetições, 40 repetições, 50 repetições. Teve um colega meu que comprou um curso de um desses influencers e tudo, e tinha exercício, eu não lembro se era a própria extensora, mas era um exercício de perna que chegava a 100 repetições. Então, assim, Em quais casos usar? é, com qual que é a finalidade de um treino? É você pegar um preparo, ter uma resistência, alguma coisa? Porque é uma coisa que eu acho muito raro de ver, sabe? Normalmente a gente vê ali 8 repetições, 10, 15, É o mais alguma coisa comum. assim. Mas acaba que eu, igual eu também converso com outras pessoas também, mas às vezes eu vejo, sabe, um treino onde faz 50. Já aconteceu comigo. E eu fiz sem entender. Esse personal passou e eu fiz uma. Era um treino de perna que eu comecei com fazendo um agachamento livre, normal, e depois eu fiquei praticamente o meu treino inteiro na cadeira extensora. Eu comecei com uma carga baixíssima, 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 com 50 repetições. E depois eu fiz a série assim. O personal aumentava um peso, eu fazia 40. Ele aumentava o peso, eu fazia 30. Ele aumentava o peso, eu fazia 20. Ele aumentava o peso, eu fazia 10. Depois, ele fez a pirâmide. Então, Aham. diminuiu o peso, eu voltava para 20, depois para 30, depois. E assim, foi o treino inteiro. No outro dia, eu estava sentindo bastante a minha perna. Só que acaba que, assim, às vezes, por vergonha mesmo de perguntar, talvez, e tudo, de Aham. questionar, a gente fica pensando assim, qual que é a finalidade? É um treino errado? Se fazer? Não. Ou é realmente algum propósito ali, alguma coisa assim? Primeiramente o que você fez foi realmente pirâmide. Você teve variações de carga e também de repetições. É ótimo você ter começado com a carga leve, porque você já vai aquecendo. Sim, Depois, quando você está lá no pico, já está bem aquecido. Depois você vai continuando a série e chega até, podemos dizer que é a exaustão, foi completamente. completamente. Nos últimos exercícios, tinha que ter alguém comigo me ajudando, porque não. Isso é algo muito importante de você perguntar, porque é muito comum, eu digo assim, a maioria das academias serem prescritos treinos com essas finalidades. São treinos metabólicos. Podemos dizer que eles trazem um grande estresse metabólico, porque você tem ali um estímulo repetitivo de longo prazo, então você acaba passando ali de 20, 30, podemos dizer que até 20, ainda o pessoal consegue sustentar bem. E depois disso, fica algo extenuante, porque chega a doer bastante. E tem até pessoas que dizem que é um treino fofo. Não sei se você ouviu falar. Dizem que treino com muitas repetições é treino fofo. E quem já fez sabe que não é.
que é muito pesado. A finalidade principal seria praticamente um estímulo diferente, na qual a pessoa nunca fez, e claramente ela vai sair do platô. Então, quando você é acostumado a fazer sempre 3 de 12, por exemplo, e faz uma dessa, seja uma série apenas desse jeito, você tem um estímulo tão forte, você pode gerar ali uma fadiga de até 48 horas para você recuperar. Então, estes métodos, eles têm suas finalidades, podemos dizer principalmente em questão de resistência. Você vai ter liberações hormonais favoráveis também para uma coisa que muita gente quer, que é aumentar a vascularização, entendeu? Esse tipo de treinamento, ele tende a melhorar a vascularização, também porque você vai ter uma troca gasosa interna ali no músculo muito grande, na qual você vai ter que a se adaptar para poder continuar fazendo aquelas repetições e você vai superar o seu platô, vai ter estímulos para você melhorar a vascularização, a utilização de glicose naquele músculo. Glicose, pessoal, praticamente é a energia que você vai usar ali no músculo, tá? Então, esse tipo de treino, ele é extenuante. E por que que ele dói mais? Porque ele geralmente é um treino que você acaba recrutando mais fibras musculares, porque você já não consegue exercer aquela, vamos supor que é na cadeira extensora, você já não consegue mais esticar de forma certinha. Concorda que nas últimas você já não estava paradinho no banco, Não tem como. esticando certinho, devagar, com cadência. Sim. Você já não consegue. Então você acaba tendo que recrutar mais fibras, principalmente fibras rápidas. Então, você tem, além do estímulo grande para as fibras de força, musculares de força, você tem também o adicional para as fibras rápidas e as lentas. Então, você praticamente vai ter uma fadiga enorme, alcançando objetivos talvez maiores do que seria, por exemplo, de 8 a 12. Só que, quero deixar um adendo, isso é algo raro de ser utilizado. É uma vez, de vez em quando, por exemplo, só para ter um estímulo. Eu tenho alunos de mais de 8 meses que nunca fizeram isso. Uma coisa que o pessoal sempre pensa é que sempre que você inicia um treinamento, no início já tem que ter técnica avançada. Drop set, que é retirada de carga, rest pause, que é aquele descanso curtinho e já fazer de novo, isometria, que é de segurar, e nem sempre isso acontece. Eu tenho alunos de 8 meses, 6 meses que nunca fizeram, por exemplo, uma isometria, que é de segurar o peso. Dói bastante. Então, às vezes tem essa confusão, porque isso aí te mostra que o treino valeu, porque você sente muito. Você já dá dor depois. Então, isso pode ocasionar duas coisas. Para quem é professor, isso pode ser bom ou ruim. Por quê? Primeiramente, você pode aplicar isso na pessoa, ela não voltar mais, porque a fadiga é extenuante. Pode, inclusive, ocasionar lesões, a depender. Ou ela pode achar que o treino foi muito intenso e que ele valeu a pena e ela vai acabar gostando da academia. Então tem os dois lados. Eu, particularmente, eu sou contra usar esse tipo de método em indivíduos, por exemplo, intermediários, talvez iniciantes também. Porque tem estudos atuais que mostram que você consegue resultados sem esse tipo de treinos. Só que, claramente, cada pessoa vai ter a sua forma e objetivo de treino. Eles podem ser usados, mas eu diria que eles são para ser usados pontualmente, em determinadas vezes. Tem outras coisas para mexer, né? O peso, as repetições em uma zona menor, intervalo de descanso, até a frequência. Então, isso aí tem que ser bem dosado. Sim. Até porque, igual, nesse dia que eu fiz, eu fiquei praticamente minha hora inteira de treino fazendo apenas. Uhum. Por mais que a cadeira extensora ela recrute muitos. Como é que é a palavra? Me fugiu É o agora. quadríceps. Isso, mas é um dos exercícios que mais recruta, né? Vamos falar sobre a cadeira extensora. Ela é um exercício que a gente chama de cadeia cinemática aberta, que no caso o seu pé vai movimentar, o restante ali está fixo, né? Então o pé e o joelho. Você vai ser diferente, por exemplo, de um agachamento, na qual seu corpo vai para o solo, né? No caso ali da cadeira extensora, seus pés vão movimentar, você está com o corpo ali fixo. O estímulo da cadeira extensora,
ele é diferenciado de um agachamento, leg press e afins. A cadeira extensora é um dos poucos que trabalham, porque o quadríceps são 4 músculos, praticamente. Tem até estudos que mostram mais, mas vamos esperar atualizações sobre isso. Ó, temos o reto femoral, que é um músculo mais central. Temos o vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. Vasto intermédio é um que fica lá embaixo e o reto femoral é o que fica centralmente. Pessoa mais magrinha, ele pode vir a aparecer. A cadeira extensora é a que mais hipertrofia, no caso, que mais aumenta a massa muscular do reto femoral. O ganho de massa muscular para esse grupamento, em agachamento e leg press, é praticamente nulo. Entendi. E esse músculo, ele é muito legal porque você consegue dar uma divisão melhor para a coxa. E a extensora é um dos poucos que trabalham esse grupamento. Então, ela é um exercício que você consegue praticamente isolar as musculaturas que estendem o joelho. No agachamento, por exemplo, seu quadril trabalha junto, fora a panturrilha, entre outros músculos. Então, é um ótimo exercício para trabalhar a coxa em si, e bem diferenciado. Tem algum exercício que você, posso dizer assim, você prefere não recomendar? Que às vezes em ficha de academia a gente vai ver, às vezes o aluno vê na internet, alguma coisa assim, mas que ou é um exercício assim que às vezes requer mesmo o auxílio de um personal, ou que você nem recomenda mesmo, fala assim, é preferível não fazer. Olha, isso aí é muito individual, porque é algo difícil de dizer assim. Mas eu vou tentar fazer um apanhado. Por exemplo, para costas, o que eu não recomendaria logo de cara é uma remada curvada. Remada curvada é aquele exercício que o aluno fica com o corpo inclinado, ele está de pé, ele vai dobrar o joelho um pouco e vai puxar o peso próximo ao umbigo, por exemplo. Esse exercício ele é difícil de fazer ele de uma mecânica boa para quem está iniciando. Para você manter as curvaturas da lombar preservadas, por exemplo, para você manter inclusive o tórax alinhado. Então aí para iniciante talvez seja difícil. Peitoral. O supino com barra é um exercício além de perigoso para iniciante, ele Supino. supino com Ah, barra. supino, pra mim, eu achava que era o. Não, eu digo assim, para iniciante, né? Ah, sim. É um exercício que muita gente quer fazer. Inclusive hoje teve um aluno meu que está comigo aí já tem 2 meses, perdão, 3 meses. Ele sempre quis fazer o supino com barra. Hoje foi o dia dele fazer. Eu preparei ele para fazer o supino com barra, com outros exercícios. Por que eu digo isso? Porque o supino com barra é briga de ego. Então, o aluno iniciante, às vezes ele vai com os amigos, ele quer pegar mais peso, Sim, é e às verdade. vezes até pode acontecer da barra cair, a execução é difícil. Então, talvez estes dois, para membro superior, deveria restringir a curto prazo. Vamos pensar em ombro. Ombro, esse aqui pode vir a chocar muita gente. Ombro é elevação lateral, que é aquele de levantar o braço na lateral. É um dos principais, Esse é um normalmente. dos principais para ombros e para iniciante eu não prescreveria. Primeiramente, por quê? Porque grande parte dos nossos movimentos é mais fácil a gente fazer o que a gente chama ali de na vista lateral, que é fazer movimento para frente. É bem mais fácil do que na lateral. Vocês podem testar isso fazendo, por exemplo, a abertura da perna. A gente tende a girar o pé para fora, que Sim. é mais fácil. Movimentos para frente são bem mais fáceis do que na lateral, porque envolvem uma grande estabilização das escápulas para poder fazer. Então, grande parte das pessoas não consegue executar a elevação lateral bem. Elas compensam com o trapézio, compensam girando o braço e compensam também até jogando a coluna para trás. É muito técnico, né? É muito A técnico. É um elevação exercício lateral. muito assim comum e ele é complexo. Sim. Então, é mais fácil a pessoa fazer, por exemplo, a elevação frontal do que a lateral. Apesar da frontal e a lateral serem usados para a gente avaliar a escápula, o funcionamento. Mas, Então, então, mas assim, a elevação lateral, ela, o músculo que ela visa é o músculo aqui da é a lateral do porção ombro, lateral do que ombro, é um músculo muito estético. Quando você extremamente. treina e você olha
qual a opção que você passa para o seu aluno, no caso, antes dele fazer a elevação lateral? Olha, antes dele fazer a elevação lateral, primeiramente, como a gente está pensando em iniciante, ele vai fazer exercícios mais focados em, por exemplo, peito e costas, porque ele já trabalha em grande proporção o ombro. Entende? Por exemplo, quando ele faz exercícios de peitoral, o ombro, principalmente a parte anterior, trabalha bastante. Quando ele faz costas, a porção posterior também já vai exigir muito. Então, a priori, começar com estes tipos de exercícios, por exemplo, remadas, Sim. supinos, inclinados, e depois, posteriormente, incluir, por exemplo, um desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento com adaptações. É outro exercício que exige adaptações para iniciante. Ele não vai fazer na forma tradicional, que é bem do ladinho do corpo. É preferencial que ele faça na frente, que é mais fácil também. Tudo é prático, vocês podem notar no dia a dia. Para elevar o braço, geralmente a gente não eleva dessa forma, que a gente chama de plano frontal. Não eleva certinho assim. A gente vai jogar para cá, Você diz naturalmente falando? naturalmente. É A gente verdade. tende a jogar para frente, É verdade. porque é o plano da escápula, é onde ela tem mais Aqui, conforto. muito de lado assim, eu nem consigo. Então, Muito. aí a gente começaria, por exemplo, com o peso mais à frente, porque é mais fácil dele fazer. E restringindo duas coisas. Primeiro, a subida, porque se ele subir demais, ele vai girar o braço para fora. E também, se ele descer demais, ele vai girar o ombro para frente. Então, restringir essas duas coisas. E então, depois que ele pegar ali a experiência de costas e peito, desenvolvimento, com o tempo, elevações, lateral e frontal. Entendi. E só para fechar pernas, Tem de pé. tem pernas, né? Pernas, tem um que o pessoal talvez vá julgar como o que a gente poderia tirar de início, que é o agachamento. Eu não tiraria o agachamento. Inclusive, eu acho ele principal para iniciar. Tá bom. Só que não o agachamento com a barra nas costas. Porque o iniciante, se você colocar ele para fazer um agachamento com barra nas costas, é Mas perigosíssimo. seria com peso de peito? Pode ser no peito, pode ser sentando no banco, Entendi. pode ser mesmo com peso corporal. Então, tem várias formas de a gente modificar isso, né? Então, o agachamento eu deixaria. Um que talvez eu tiraria, vamos pensar que são muitas opções para treino de pernas, né? Sabe um que eu já vi? Que eu não lembro onde que eu ouvi, e também que são poucas academias que têm esse aparelho, mas que normalmente o personal trainer que eu conheço, assim, não costumo recomendar. Eu não sei o nome do aparelho, mas é um aparelho que você prende o pé em cima de uma De trava, uma almofada. de uma almofada, e você tem que fazer um agachamento ali com o pé preso. Ah, sim. Que você praticamente, como se estivesse sentando numa cadeira, sabe? Aham. E aí você fica Eu sei levantando qual que é e isso. sentando. Porque parece que desgasta muito o joelho, alguma coisa assim também. Esse exercício, eu não me recordo aqui ao certo o nome dele, mas muita gente chama ele de agachamento Sissi. Só que Sissi é outro movimento, que eu posso falar depois. Este é um exercício que ele gera muita compressão patelar. E se você parar para pensar, ele não tem benefícios adicionais de um agachamento. Porque se ele fosse feito, por exemplo, com o quadril para trás, o que seria extremamente difícil de você fazer, que é quase deitado, Sim. aí sim, teria um benefício diferente. Só que a compressão ainda seria enorme. Percebe que nesse exercício você agacha igualzinho como se fosse livre, só que projetando o corpo para trás. Como a sua tíbia está presa, a perna está presa no equipamento, você tem forças de cisalhamento na patela superiores a fazer, por exemplo, um agachamento livre, sem peso, no chão, porque você faz um livre de uma forma distribuída entre quadril, joelho, tornozelo e coluna. Então, esse é um exercício também de pernas, comentando sobre isso, que eu não prescreveria, talvez nem para intermediários. Uma opção interessante no lugar desse, se a pessoa quiser trabalhar a coxa de forma eficiente, visando um estímulo diferente, é fazer o CIS mesmo. O que é o CIS? O CIS é um agachamento na qual você fica apoiado nos metatarsos, que você fica nos pés, nos dedos, não nos dedos praticamente, embaixo. Sim. E você faz o agachamento jogando o joelho para frente. Eu sei qual é. Talvez você tenha Eu visto. já vi já.
Só que ele é um exercício para avançado. Ele é difícil de fazer. Aí tem aquela questão, mas ele vai danificar meu joelho? Se você começar a fazer ele agora e já começar a fazer de forma intensiva, sim. Só que é algo que você pode progredir. Você pode começar fazendo pouca repetição, pode começar só alongando, só lá embaixo, e com o tempo ir progredindo. Porque ele tem um bom estímulo para o quadríceps, que é a coxa em si. Sim. Agora, esse com o pé preso, ele tem um estímulo baixo a respeito do custo-benefício. Porque o quadril também entra na jogada, apesar da maior força ser no joelho. O quadril também entra. E tem essa compressão enorme. Então é um exercício ali que eu talvez excluiria. Tem várias opções aí, Tem assim, muitas parecer mais opções. adequadas. Tem um que praticamente eu já vi, assim, pelo menos nas academias aqui de arco, que eu não vejo mais ninguém fazer, e eu já vi o pessoal na internet também falando assim, que praticamente aboliu esse exercício, mas que antigamente eu via muito era o pulley puxando aqui Sim, na nuca, polêmico. né? Aham. Na nuca. Esse pulley puxado por trás, ele é clássico. Ele é old school, como dizem, né? Antigamente o pessoal só fazia ele praticamente. Vamos falar a diferença principal dele com o frontal. O pulley puxado na nuca, ele coloca o ombro em uma posição desconfortável para fazer esse movimento de abaixamento. É igual aquilo que você estava falando da questão É, a gente deixa na posição que não é natural, né? sim, porque você acaba deixando o húmero, que é o osso do braço, em uma posição que ele vai chocar com estruturas passivas, moles, da região ali do acromion e da escápula. Então você acaba sentindo dores. Pode acontecer de não sentir? Pode. Só que o que vai mudar dele para o frontal? Questão muscular. A ativação muscular é praticamente a mesma. O que pode mudar, o que é baixíssimo, é um pouquinho mais de solicitação do trapézio na parte superior, por estar nessa posição. Só que se for pensar nisso, faz outro exercício. Mas o frontal, ele é mais seguro e, inclusive, ele vai te trazer mais benefícios, porque você vai poder fazê-lo várias vezes, sem machucar. Sim. Então, eu não prescreveria, no caso, não vou falar nunca não, porque pode ser que no início talvez eu tenha prescrito. Eu não prescreveria ele hoje em dia para grande parte das pessoas. Só que aí eu vou deixar lá dentro. Para quem ele poderia ser útil? Talvez para um escalador, para uma pessoa que escala. Por quê? Ela tem que fazer movimentos assim, ó, muitas vezes. Nossa, Então, acaba que para ela pode ser benéfico para trazer essa adaptação para o esporte. Porque entendi. ela pode vir a pegar algo com a mão para trás. Então, para escaladores, o pulley na nuca pode ser eficiente. Só que aí, escalador já vai ter um treino É bem outro diferente. propósito É também. outro Exato. propósito. Sim, São outros objetivos, né? certamente. Cara, assim, pra gente só finalizar, eu queria te convidar, assim, pra deixar uma mensagem mesmo pra quem tá assistindo. Você fazer sua publi, por assim dizer. Se você quiser deixar seus contatos, mas se você quiser deixar alguma dica também, eu acompanho suas redes sociais e você está sempre gravando, né, vídeos instruindo como fazer alguma coisa, com dicas e instruções. E eu acho isso muito maneiro, cara. Você te dou os parabéns por esse Obrigado. trabalho. E eu falo assim, cara, que Arcos não é falando mal, não, cara. É só atestando um fato. As coisas aqui chegam um pouco mais tarde. Sim, Só pra você ter noção, o podcast começou agora. O meu, o portal. Então, é uma coisa que já está há, não sei, pelo menos uns 5 anos no YouTube, o podcast no formato de mesa cast, assim, né? aham, E, e a gente ter os profissionais, não só da área de educação física, da área de musculação, mas profissionais em geral, instruindo as pessoas, aumentando a sua autoridade e tudo sim, mais. Cara, a gente está vendo isso mais agora mesmo, sabe? é, Agora, e eu vejo você assim como, falando assim, alguns falam, mais que você seja jovem e tal, eu, como um dos precursores mesmo, assim, atos de investir, sabe? Investir em material, pô, vou investir em microfone, investir nisso sim, aqui e tal, e fazer um negócio porque eu já falei isso para outras pessoas. Tipo, amigo meu, assim, cara,
deixa eu vir aqui final de semana, vamos gravar, você traz sua namorada e a gente grava aqui, por exemplo, você treinando ela, ensinando a fazer os movimentos e tudo mais. Mano, depois você mete bronca nisso aí e tal. E a pessoa fica assim, não, cara, mas eu vou perder cliente. Ah, não, se eu ensinar a pessoa, não tem por que ela me procurar. Fala, cara, é muito contrário, né? É bem contrário. É realmente o É, contrário, é justamente a autoridade que você cria que vai ser você ser o primeiro a ser lembrado quando a pessoa sim. precisa de um personal, né? Então, assim, queria te dar os parabéns e deixar agora você aí, a se dirigir para quem está assistindo e tudo mais, para deixar aí os Claro. recados. Comentando sobre isso, realmente, eu que estou na área, eu percebi isso de perto. Podemos dizer, a qualidade e talvez, assim, os profissionais da cidade, eles vêm se atualizando mais agora, Sim, porque é até legal vir novas academias para cá, trazer novas experiências também, porque estimula todo mundo, não é só dono de academia, não é só instrutor, estimula todo mundo a trabalhar mais. Isso é muito bom, porque realmente a nossa cidade estava um pouquinho para trás nessas questões. Eu posso dizer por conta própria, quando eu comecei como personal, que eu me lembre, eu fui um dos primeiros a usar contrato com o aluno para ele ter essa confiança e fechar um acordo comigo. Ó, 3 meses, por exemplo, você vai ficar comigo, eu vou te acompanhar, porque o meu é um serviço profissional. Eu fui um dos primeiros a fechar acordo, contrato. Segundo, um dos primeiros também a fazer avaliação postural, se não o primeiro da área da educação física. Ninguém trabalhava com isso. Inclusive, quando eu comecei a falar, o pessoal estranhava muito. Ah, o que que é isso? Como que é isso? Então eu comecei a ir por esse lado também. E como eu estava estudando as coisas mais atuais também, eu sempre tentava colocar em prática. Então aí eu comecei a trabalhar dessa forma, de contrato, fazer as avaliações posturais, a enviar para o cliente um relatório sobre isso, sobre como que está a avaliação física dele. E isso tudo vai mudando a percepção das pessoas sobre questão de serviço. sim. Então, a minha intenção principal é agregar, e uma coisa que eu acho muito legal é esse trabalho multidisciplinar. Outros profissionais se conversarem, Sim. nutrição com educação física, fisioterapia, Suplementação. profissionais de educação física. Eu já fiz lives com o Robson, um monte de live com o Robson. Então eu acho isso muito legal e só tem a agregar, porque a minha área, por exemplo, ela é muito desunida. Então sempre tem aquele personal que fala mal do outro para promover a si mesmo. Então eu quero tentar encurtar isso, dizendo para o lado profissional, vou falar do aluno também. Eu quero encurtar isso, fazer com que os profissionais trabalhem juntos por um bem maior e também deixar os treinos dessas pessoas com a qualidade que elas merecem. Porque eu costumo dizer sempre uma coisa: não se contente com o básico, contente sempre com o que você merece. Então, você sempre merece mais. Isso eu costumo falar para meus alunos. Ah, teve um resultado ali, podemos dizer, bom, poderia ter sido melhor. Então, a próxima eu quero o dobro disso aqui, quero um resultado melhor. Então, ó, essa semana você tomou 1,5 litro de água. Semana que vem dá para melhorar, vamos tomar 2. Uhum. Vamos tomar 1,8 litro. Então, a minha intenção principal é encurtar esse trabalho com os profissionais de educação física. Por isso que a gente grava aí lives, podcasts. Inclusive, este final de semana tem uma live com o Diego, uma live sobre execução de exercícios de pernas, muito boa. Então, eu estou querendo encurtar essa proximidade com os profissionais e deixar o aluno ciente de que ele merece mais. Então, ele vai começar a se preocupar com a postura, vai começar a preocupar com a saúde de uma forma mais integrada Sim. e, é claro, uma qualidade de vida. Porque, vamos ser cientes, é nada melhor do que você ser responsável por si mesmo e ter autonomia na sua vida. Você sempre depender de outras pessoas para fazer uma tarefa simples, por exemplo, levantar para fazer uma coisa, é, você não conseguir, por exemplo, segurar o seu filho no colo,
E são coisas simples, mas que tem gente que não consegue, por limitações. E eu Sim. quero trazer essa qualidade de vida para elas. Então, essa é a minha principal mensagem para o pessoal. Cara, bacana. Eu queria agradecer a sua participação. Espero ter você aqui de novo. Com Dependendo, a gente certeza. fazer uma mesa redonda aqui, igual eu tô com muita vontade disso, cara. Trazer assim, por exemplo, personagens, nutricionista, o Robson, trazer o pessoal Uhum. assim, porque eu acho que o papo ia virar uma conversa. Muito Deixar aqui legal. uma conversa, às vezes colocar 5 pessoas na mesa aqui, Não sabe? sei se ia dar o tempo, né? Ia Não, falar até umas não. 2 horas aí. Aí era sem É, limite, né? E aham, aí, cara, assim, te agradecer, eu queria agradecer também a quem assistiu ao podcast até aqui. Se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ative as notificações para sempre que nós recebermos um novo convidado aqui, você ser notificado no seu celular. Eu tenho que agradecer também aos amigos da Casa da Cerveja, porque a água que a gente toma aqui, o refrigerante e tudo, é o pessoal da Casa da Cerveja que manda. Então, se vocês precisam da cerveja no final de semana, precisa comprar alguma coisa, pede para o pessoal da Casa da Cerveja, porque a entrega é rápida e o preço é ótimo. Então vocês não vão se arrepender de pedir com a Casa da Cerveja. Então é isso aí, eu te agradeço imensamente, meu amigo. Espero ter você aqui não. Próxima vez eu que que você vier, inclusive, vai agradeço. ser ao vivo, tá? Porque a gente já está finalizando já a Aham, estrutura para o ao vivo, então provavelmente ótimo. é a última vez, então a próxima vez, assim, para as pessoas mandarem dúvidas e tudo, igual foi a live que você fez, né, usando o celular, Aham. que vai ser bem bacana. Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!